Espírito
teus mãos. Não perca tempo. Aleluia. Entrega Ele o que tu veio fazer nesta noite. Senhor, isso aqui é que tu adora. Aleluia. Foi para isso que tu nasceu. Foi para isso que o Senhor Ele te tirou das garras de Satanás. Aleluia. Não perca tempo nesta noite. Ele é fiel em tudo. Aleluia. Tá difícil, caminha. Tá difícil, ora. Tá difícil, adora. Tem pessoas aqui nesta noite que estão pela misericórdia de Deus. Tu veio pra cá todo quebrado. Alemanchou, alabaxurando, e tu sabe que é contigo. Ele manchou. Tem pessoas aqui que chegaram pela misericórdia de Jesus, mas foram guiados. Ele compra alabaxa. E eu quero dizer pra ti nesta noite: alai demanchou, alamandarabacachou. Pra te saber que é o Senhor que fala contigo. Tu diz: Senhor, eu tô todo quebrado. O meu vaso está quebrado. Como é que eu vou sentir a tua presença? O Senhor Ele manda eu te dizer nesta noite: se tu sentir vontade de vir aqui na frente, vem receber do Senhor a força, vem receber do Senhor o renovo. Sai, elevante, sopra Jesus. Elevante, ela manda a labaxenha, nem calabaçou. Senhor,
queria chamar aqui o pastor Leonardo, vai para fazer a mensagem da noite. Senhora Ali, vem aqui. Senhora Ali vai estar orando pelo pastor Leonardo, que vai estar pregando a palavra de Deus. E nós vamos receber essa palavra de Deus, irmãos. E Deus vai abençoar poderosamente muito mais as nossas vidas, em nome de Jesus. Não se prenda, irmão. Se o Espírito de Deus está te conduzindo a profetizar, profetize. Missionário Ali, vem aqui em nome de Jesus. Vem cá, missionário Ali. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Vem orar aqui pelo pastor. Obrigado, Jesus. Eita, meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai chegar um dia que nós vamos estar com este homem aqui, ó, contando o testemunho dele para você ver o que Deus faz. Aleluia, Deus. Na vida de um homem. O que Deus faz na vida de um homem. Quem era o missionário ali e quem é ele hoje. Aleluia, Jesus. O que Deus faz, irmão, não se explica, se crê. Aleluia, Jesus. Hoje ele vai estar orando, mas ele vai voltar e vai contar o testemunho dele aqui para aumentar com a fé. Tem muitos que estão aqui que conhecem, que sabem da história. Deus, irmãos, é um Deus de milagre. Glória a Deus! Aleluia, Jesus. Quando Deus ele resgata para fazer a diferença. E é isso que a gente tem visto na vida do missionário ali. Ele vai estar orando pelo pastor Leonardo e nós vamos estar ouvindo a palavra de Deus nessa oportunidade. Boa noite, amados. A paz do Senhor Jesus. Me sinto grato de estar aqui nessa noite. Como diz Luciano, vai ter uma oportunidade para saber o que Deus fez na nossa vida, na minha vida. Essa hora a gente estava no mundo todo aí fora. Mas é hora de orar pelo pastor que vai entregar uma mensagem de Deus para a nossa vida. Pode ficar as mãos para cima desse altar e só confirma a oração que vai ser ministrada através desse homem que já é abençoado. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, oramos a Ti e apresentamos a vida do Teu servo, que muitas das vezes ele tem sido doado a Ti, não só ele, mas a família dele. Senhor, Tu sabe, Tu conheces a vida do Teu servo. Eu sei que ele orou, eu sei que ele estudou, eu sei que ele meditou na Tua palavra, Pai. Mas que não venha ser pelo esforço dele, mas sim por Ti, Senhor. Porque Tu que capacita o homem, Tu que transforma o homem, Tu sabe, Tu conhece como a Tua igreja está. E nós precisamos, Pai, ouvir a Tua voz, mais do que já foi ministrada aqui nesta noite. Pois essa noite é noite de renovo, é noite de fortalecimento, meu Deus e meu Pai. Que Tu venha usar os lábios do Teu servo que tem se dedicado a Ti. Senhor, muito obrigado por estar aqui junto com todos nós, orando pela vida do pastor Leonardo. Usa ele, lembra ele até onde ele não se lembra, mas Tu conheces o coração do Teu servo. Apresenta em oração a vida do pastor Leonardo e que ele venha trazer uma palavra do Teu trono, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Saúdo a todos na paz, na graça do nosso Senhor Jesus, amém? Hoje nós estamos aqui em um só propósito. Nosso propósito é de buscar Deus, amém? Nosso propósito é de adorar o Senhor e receber dele a sua graça, amém? Receber dele o renovo,
a restauração, a unção, o poder, a orientação e a direção dele para nossas vidas. Amém? Se a vigília acabasse agora, nós já sairíamos daqui abençoados, não é? Hoje a vigília está sendo diferenciada, né? Aleluia, glória a Deus. Mas existe uma palavra que diz que quando Salomão ele ofereceu o sacrifício ali no altar, o fogo desceu e consumiu o holocausto, né? Então aonde tem sacrifício, aonde tem oração, aonde tem vida no altar, tem resposta de Deus, tem fogo, tem unção, tem glória. Amém? E é por isso que o Senhor está aqui neste lugar, porque ainda tem pessoas, né? Ainda tem pessoas que adoram em espírito e em verdade. Amém? Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, louvo a Deus pela vida do missionário Luciano, né? Agradeço a Deus pelo Virginião Emanuel, pela vida do Bispo Hélio, amém? Porque Deus ele tem nos unido, né? Graças a Deus o Virginião Emanuel ele tem unido as igrejas, né? Aleluia. Porque aqui o Virginião Emanuel, Deus conosco é nosso, né? O missionário Luciano ele sempre fala isso, né? E eu já acompanho, né, há alguns anos, desde a época lá do Crescesp. Eu não me lembro se eu cheguei na segunda ou na terceira, mas eu sei que eu acompanho desde a época lá do Crescesp, né? E desde que eu comecei a acompanhar o Vigilhão, esses homens de Deus aí, nunca mais eu parei, né? Até hoje eu estou aqui, né? Porque eu sei que tem a presença de Deus, são pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade, né? E eu agradeço a Deus todos os dias pela vida desses irmãos, né? E pela vida de vocês que estão conosco aqui nesta noite. Mas abra aí a tua escritura no livro de Gênesis, amém? Capítulo de número 15. Aleluia. Nós estaremos lendo o versículo de número 5 e o versículo de número 6, amém? Aleluia. Livro de Gênesis, capítulo de número 15, versos de número 5 e 6. Todos acharam? Quem achou aí, diga glória a Deus. Quem não achou, diga, me espere, pastor. Opa, então todos acharam, amém? Vamos fazer a leitura da palavra, que diz assim: então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se a podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Amém? Podeis assentar no nome do Senhor Jesus. Amém? Nós lemos um texto aqui que fala a respeito de Abrão. Amém? Abrão, ele era um homem próspero. Vai dizer as escrituras que Abrão, ele era um homem que tinha fazendas. Abrão, ele era um homem que ele já tinha uma casa, ele já tinha uma esposa, ele tinha almas que se agregaram a ele, ele tinha pessoas que trabalhavam para ele, mas ele tinha um problema, porque vai dizer as escrituras no capítulo de número 11, no versículo de número 30,
que a sua esposa Sarai, ela era estéril e ela não gerava filhos, né? E aí no capítulo 12 nós vamos ver que o Senhor Deus se manifesta a ele. Nós vamos ver Deus ali como o primeiro evangelista, né? E é sempre assim, né? Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos que a gente acha que pra gente não vai ter mais jeito, é nesse momento que Deus ele se apresenta. Se lembra quando foi a primeira vez que Deus se apresentou a você? Eu acredito que a maioria de nós que estamos aqui, também, se estamos aqui, foi porque tivemos um probleminha, né? E Deus se manifestou a nós. Naquele momento que você achava que não tinha mais solução, naquele momento mais difícil da tua vida, foi o momento que você conheceu o Senhor. Foi o momento que você, né, conheceu o Deus Todo-Poderoso. Porque Ele se manifestou a você através da vida de alguém. Alguém falou para você do amor de Deus, né? E Deus ali, Ele começou a fazer um mover na tua vida. E aqui Deus, Ele se manifesta a Abrão. Ele não conhecia Deus, né? E Deus ali, o próprio Deus se manifesta a ele, e Deus chama ele, e Deus faz promessas na vida dele. Deus fala para ele que vai fazer dele uma grande nação. Deus fala para ele que vai abençoar ele. Deus fala para ele que vai engrandecer o nome dele. Deus fala para ele que vai fazer dele uma bênção, e que vai abençoar os que abençoarem ele, vai amaldiçoar os que amaldiçoarem ele, e que através dele serão benditas todas as famílias da terra. Deus faz um chamado a ele, e ele não conhecia a Deus. E Deus também diz para ele que ele vai ter que sair da casa dele. Deus fala: olha, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, né? Deus faz um chamado para ele. E nós sabemos que a família, ela é a primeira instituição, mas nem sempre nós encontramos a direção certa na família. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu louvo a Deus porque a minha mãe, ela foi filha única. A minha avó era uma mulher que era vida louca. A minha avó, ela morreu com 40 anos. E a minha mãe tinha tudo para dar errado. E a minha mãe, ela engravidou de mim muito jovem. E eu fui criado praticamente somente pela minha mãe. E depois Deus botou uma pessoa no meu caminho que ajudou a me criar. E depois a minha mãe, ela se envolveu com uma pessoa, e essa pessoa, ela arrumou 2 filhos com essa pessoa. E essa pessoa também era vida louca. Ele abandonou a minha mãe, e a minha mãe ficou com esses 2 filhos, né? Numa situação difícil, né? E ainda tinha eu. E naquela época eu me lembro que através dessa aflição, através desse sofrimento, a minha mãe, ela veio conhecer o Senhor. Porque no momento mais difícil da vida dela, Deus ali começou a se manifestar a ela. E eu lembro como se fosse hoje da minha mãe, porque naquela época
eram poucos que tinham uma televisão, né? A televisão ainda era preta e branca, né? Quem tinha televisão colorida era quem tinha condições mesmo, porque era caro uma TV colorida. E o pessoal tinha costume de usar muito rádio. Eu me lembro da minha mãe às vezes fervendo a pilha dentro de uma leiteira com água para poder dar carga na pilha, para poder botar no rádio, para poder fazer o rádio funcionar por mais meia hora, 1 hora. E ali eu lembro da minha mãe ajoelhada diante daquele rádio, chorando e orando e clamando a Deus. Aleluia. Juntamente com o pastor que fazia oração pelo aquele rádio, né? E ali a minha mãe começou a conhecer o Deus Todo-Poderoso, porque na hora mais difícil da vida dela, Ele se manifestou a ela, Ele se apresentou a ela, e Deus fez um chamado a ela, e ela começou a caminhar com Jesus. E na medida que ela começou a caminhar com Jesus, a vida dela começou a melhorar, né? Então eu louvo a Deus porque eu encontrei na minha mãe, eu encontrei na minha família uma direção certa, porque através da minha mãe, a minha mãe foi o Abraão da minha vida, né? Através da minha mãe eu hoje estou aqui, através da minha vida veio a minha esposa, através da minha esposa veio os meus filhos, e sem contar que através da minha mãe também veio os meus irmãos. E Deus, através da minha mãe, começou a gerar filhos e filhas espirituais, não somente dentro da família biológica, mas também daqueles que não eram da família biológica, que são os filhos e filhas espirituais, né? Então é assim que Deus trabalha, irmão, né? E hoje eu fico olhando a minha casa, eu fico olhando a minha família, e eu falo: Deus, o Senhor começou a obra com a minha mãe, da minha mãe foram os meus irmãos, né? Eu tenho um irmão meu que já casou, creio que ele vai criar o filho dele na presença de Deus, né? Eu tenho um outro irmão meu também que tem um filho, a minha irmã casou com um obreiro da igreja também, né? Tá aqui os meus filhos, eu creio que vão casar, os netos também vão ser criados na presença do Senhor. Olha o que é que Deus faz. E tudo começou com uma pessoa. Então eu encontrei a direção certa na minha família, porque começou com a minha mãe, né? Mas nem sempre é assim. Às vezes Deus te chama para você fazer a diferença na tua família, porque nem sempre a família tem a direção certa, né? Como aconteceu com Abraão, né? Deus chamou ele para ele fazer a diferença, e Deus falou com ele: sai da tua casa, sai da tua parentela, né? Porque nem sempre a família tem a direção certa. E nós temos exemplos na Bíblia, né? Lá em 2 Crônicas, no capítulo de número 29, do versículo 1 ao 11, a gente vê ali a história do rei Ezequias, né? O rei Ezequias, a gente sabe que o pai dele era adorador de ídolos, o rei Acais, né? O rei Acais foi um rei que ele se desviou da presença do Senhor, e ele fez até sacrifício de um próprio filho dele, oferecendo a um Deus estranho. Ezequias viu o irmão dele sendo queimado e oferecido a ídolos. Está na Bíblia isso, Verdade. né? Está na Bíblia isso. Sendo que Ezequias ficou vendo aquilo tudo, mas quando o pai dele morreu, que ele assumiu o reinado, né? Vai dizer as escrituras que ele tinha, né, 25 anos, e 29 anos ele reinou sobre Jerusalém, mas ele não seguiu o caminho do seu pai. Ele não seguiu a direção do seu pai. Vai dizer que ele seguiu a orientação e a direção de Davi, que era o seu pai na fé. E ele, quando assumiu o reino, o que ele fez? Ele fez uma leitura certa das coisas que estavam acontecendo. Ele disse assim: olha, nós estamos passando tudo isso aí porque os nossos pais se desviaram do caminho do Senhor. Fecharam o templo, deixaram de adorar, se entregaram aos ídolos, aos deuses, né? Por isso os nossos pais morreram a fio de espada, e os nossos filhos e nossas filhas foram levados cativos. Ele falou: mas agora, homem, tem vindo
no coração que nós façamos um concerto com o Senhor, né? E ele ali, Deus chamou ele para ele fazer uma diferença no meio da família dele e no meio de todo aquele povo. Esse homem, ele foi um homem tão corajoso que vai dizer as Escrituras que na época que Moisés ele estava andando pelo deserto, Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, porque o povo estava sendo ferido pelas serpentes. E Deus falou: faz a serpente de bronze, e todo aquele que olhar para a serpente, ele não vai morrer pelo veneno. Ali tinha uma figuração, né, de Jesus, né? Jesus usou até isso no Novo Testamento. Jesus falou: olha, assim como naquela época, né, o povo olhou para aquela serpente no deserto e não morreram, assim também o Filho do Homem vai ser pendurado na cruz, e todo aquele que olhar e crer também não vai morrer, vai ser salvo, vai ter uma vida eterna, né? Então, na época de Ezequias, eles estavam até oferecendo sacrifício, incenso a essa serpente de bronze, né? Chamando ela de Neustã e achando que ela tinha algum poder. Era uma relíquia histórica, e ele quebrou, ele destruiu aquilo, porque ele viu que aquilo estava sendo uma perdição para aquele povo, né? Então a gente vê aqui que ele teve um chamado e ele fez uma diferença, né? Porque Deus chamou ele. Porque nem sempre nós encontramos a direção certa dentro da família, né? E também nós temos outro exemplo, né, lá de 1 Reis, né, no capítulo 19 do versículo, né, no capítulo 19 do versículo 21, aonde fala a respeito de Eliseu, né? Quando Elias vai lá chamar Eliseu, né? Ele chega lá e Eliseu está trabalhando, lavrando a terra com a 12ª junta de boi. Elias joga a capa nele, né? Ele sente a presença, ele sente a unção de Deus, ele entende o chamado, e ele fala com Elias: olha, deixa eu ir lá beijar meu pai, beijar minha mãe, né? Aí Elias olha para ele e falou assim: olha, vai e volta, porque tu entendeu o que eu te fiz, né? E vai dizer as Escrituras, né, que ele quebra aquele aparelho, ele mata aqueles bois, ele faz um churrasco para aquele povo, né, e depois ele vai acompanhar Elias, porque ele foi chamado, ele entendeu o chamado de Deus. Então todos nós, irmãos, que somos chamados, a gente tem um preço a pagar, né? Tem muita gente que às vezes quer ser chamado, né? Mas o chamado, ele tem um preço. E o preço é você deixar algo para trás, né? Abraão foi chamado, mas Deus disse para ele: olha, larga a tua casa, larga a tua parentela, deixa isso tudo para ir e vem para a terra que eu te mostrarei. Imagina isso, o homem tinha casa, o homem tinha um poço, o homem ele tinha uma estrutura, o homem ele era um empreendedor, ele tinha animais, ele tinha uma fazenda, ele tinha homens trabalhando para ele, e Deus chama ele e fala: larga isso tudo para ir, vem, porque eu te chamei, porque você é um peregrino, você não tem nacionalidade, mas eu vou fazer de ti uma nação, eu vou exaltar o teu nome, eu vou fazer o teu nome conhecido, eu vou te engrandecer, eu vou fazer de você uma bênção, e através de você será abençoada todas as famílias da terra. Glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Muitas das vezes nós viemos à igreja para buscar a bênção de Deus, mas Deus ele olha para nós e Deus quer fazer de nós uma bênção, né? Porque Deus nos chamou para poder nos abençoar, sim, mas Deus nos chamou para fazer de nós um instrumento de bênçãos para a vida de outras pessoas, porque é assim que Deus trabalha. Você foi chamado, né? Você, meu irmão, você, minha irmã, se você está aqui nesta noite, foi porque você foi chamado por Deus, né? Mas nós que somos chamados por Deus,
Nós não podemos ter o nosso coração em nada da terra. Nós que somos chamados por Deus, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Certa vez Jesus conversando com Nicodemos, ele falou isso. Ele disse: olha, Nicodemos, aquele que é nascido do Espírito, ele é como o vento. Ele não sabe de onde vem e ele não sabe de onde vai, mas ouve a sua voz, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. A gente vai aonde Deus manda. Se Deus fala sobe, a gente sobe. Se Deus fala desce, a gente desce. Se Deus fala troca de cidade, a gente troca. Se Deus fala troca de bairro, a gente troca. Porque o meu coração, o teu coração não pode estar no bairro. O meu coração, o teu coração não pode estar na casa. O meu coração, o teu coração não pode estar no carro. O meu coração e o teu coração tem que estar no Senhor. Porque aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Porque nós somos chamados e nós somos guiados pelo Espírito Santo. Eliseu teve que largar sua casa. Eliseu teve que largar sua família porque ele foi chamado. Abraão também, ele foi chamado, teve que largar a sua casa, teve que largar a sua parentela, né? Porque quem tem chamado de Deus, ele é guiado e orientado pelo Espírito Santo. E nós não podemos estar pegados a nada, né? E esse homem, ele foi um homem de muita fé, né? Ele foi considerado o pai na fé. Até hoje se fala Abraão, o pai na fé, né? Porque ele acreditou no chamado e ele correspondeu com o chamado de Deus. Ele larga a sua casa, ele larga a sua parentela, ele vai para a terra que Deus mostrou ele, né? Ele tinha uma casa fixa, ele tinha um poço, ele tinha uma vida toda estruturada. Agora ele vai peregrinar numa terra. Agora Deus chama ele e fala: olha, vai andando porque eu vou te guiar por essa terra, né? Agora ele já não tinha mais um lugar fixo, porque agora ele começou a habitar em tendas, né? Mas uma promessa de Deus estava sobre a vida dele, né? Porque quando Deus falou para ele que ia fazer dele uma grande nação, é como se Deus estivesse dizendo para ele: olha, eu vou abrir a madre da tua esposa. Ela não gerava filho, mas agora ela vai gerar, né? Porque eu sou o Deus Todo-Poderoso e eu posso todas as coisas, né? E ele começa a caminhar com Deus. Deus vai orientando ele e ele vai andando. Abraão, anda aí, essa é a terra, monta aí a tua tenda, né? E ali ele montava a tenda juntamente com seus empregados, com toda aquela fazenda que ele saiu, né, da casa do seu pai. E ali ele ficava por um tempo. Aí daqui a pouco Deus falava com ele: olha, levanta, desmonta a tenda e vamos andar mais um pouquinho, né? Vai que eu vou te guiando. Ele não tinha GPS, ele não tinha bússola, né? Ele não tinha mapa, mas ele tinha o Deus Todo-Poderoso guiando ele. Vai, só confia, porque depois tu vai entender o mistério que eu estou fazendo tu andar nessa terra, né? E ali ele foi. Mas sendo, meus amados irmãos, que entre o chamado e o cumprimento do chamado existe uma trajetória a ser seguida. Entenda isso. Entre o lançamento da promessa e o cumprimento da promessa existe uma trajetória a ser seguida. E essa trajetória, ela não é fácil. Não é fácil para mim e não é fácil para você. Eu creio que todos vocês que estão aqui têm promessas de Deus sobre a vida de vocês. Amém? Porque não tem ninguém que Deus chame que ele não faça promessa. Todos que são chamados têm promessa, né? Porque o nosso Deus, ele é um Deus galardoador. O nosso Deus, ele é um Deus abençoador. E pensa num Deus que tem prazer de abençoar, é o nosso Deus. Pensa num Deus que tem prazer em presentear, é o nosso Deus, né? Mas o nosso
nosso Deus também é aquele Deus que molda, é aquele Deus que transforma, né? É aquele Deus que prepara, porque Ele quer fazer de você uma bênção, né? Ele quer fazer de você um instrumento, porque através da tua vida Ele quer trazer outros, através da tua vida Ele quer gerar outros, né? Porque é assim que Ele trabalha. O nosso Deus é um Deus sábio, é um Deus inteligente. Aleluia! E Deus começa a trabalhar com Abraão. Glória a Deus, aleluia. E ele começa a caminhar com Deus. Mas vai dizer as Escrituras que aparece a primeira dificuldade. Porque também é assim na nossa vida. E a primeira dificuldade que aparece é a fome que houve sobre aquela terra. E ele estava com algumas pessoas ali com ele. A esposa dele estava com ele. Ele tinha alguns animais. E por um momento ele ficou sem saber o que fazer, porque a fome era grande naquele lugar, né? E aí vai dizer as Escrituras que ele decide descer ao Egito. E nós sabemos que o Egito, ele tem como simbolismo o mundo, né? O Egito, ele tem como simbolismo o pecado. E interessante isso, que a Escritura vai dizer, a Bíblia vai dizer que ele desceu, né? Porque quando a pessoa ela volta para o mundo, ela desce, ela regride. Porque quando você está no mundo e Deus ele te chama e você vem para a presença de Deus e você começa a caminhar com Deus, você cresce, você progride, você prospera, você é levado a um nível maior de espiritualidade. Mas quando a pessoa retrocede, quando a pessoa volta para o mundo, ela desce. E ele ali, por causa daquela situação, ele desceu. Ele foi ao Egito. E nós sabemos que o Egito não fez bem para ele, né? Porque quando ele está para chegar naquele lugar, ele diz para Sarai: olha, tu és uma mulher muito bonita e muito formosa, e eu temo que quando eu chegar lá, eles venham tirar minha vida por causa de ti, para te tomar como esposa. Então quando nós chegarmos lá, não diz que tu é a minha esposa, diz que tu és a minha irmã, né? Ele omitiu o casamento. Então ali nós já vemos que já entrou a mentira, né? Já entrou a mentira. E quando ele desce para o Egito, ele fala isso. Os príncipes de Faraó olham, vê que a mulher realmente é muito bonita, e eles comentam com o Faraó: olha, chegou um estrangeiro aí, ele veio com uma irmã, a irmã é muito bonita, talvez o senhor se interesse por ela. E quando levaram Sarai lá, ele se interessou na hora. Ele disse: eu quero ela, deixa ela aqui no meu palácio, né? Deixa ela aqui no meu palácio. E aí mandou que desse presentes a Abraão, né? Aí ele recebeu boi, recebeu vaca, recebeu aqueles animais todos, né? Aparentemente a situação dele estava resolvida, porque o problema dele era a fome. Glória a Deus. O problema dele era porque ele estava passando uma escassez. Agora, aparentemente, o problema estava resolvido. Mas a promessa de Deus estava parada. Porque a promessa de Deus não era Sarai ficar com Faraó. A promessa de Deus não era ele estar no Egito. É verdade. O projeto de Deus na vida dele era ele andar na terra de Canaã. O projeto de Deus na vida dele era Sarai ser esposa dele, e dela ele gerar uma grande nação. Mas por um momento a promessa parecia que não ia se cumprir. Porque, meus amados irmãos, quando Deus ele te chama, quando Deus ele te faz uma promessa, quando Deus ele tem um projeto na minha e na tua vida, quando Deus ele lança a promessa, quando Deus ele lança o projeto, existe um adversário que ele está ouvindo aquilo que Deus está falando, e ele vai fazer de tudo para esse projeto não acontecer na tua vida e na minha vida. Ele vai fazer de tudo para
repente parece que a situação foi controlada, mas a promessa de Deus está parada. Mas deixa eu te falar uma coisa, pegando um gancho aqui naquilo que o bispo Hélio falou: quem é escolhido não tem escolha, porque os planos e os projetos de Deus não podem ser frustrados, porque Deus não é homem que minta, e nem é filho do homem para que se arrependa. Se Ele projetou, está projetado. Se Ele prometeu, está prometido. Se Ele chamou, está chamado. E Ele vai te buscar. Ele vai criar uma situação e Ele vai te trazer, porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. Aleluia. Abraão estava no Egito, Sara no palácio do faraó, Sarai no palácio do faraó, e Abraão no Egito. A promessa e o projeto de Deus parado, né? Aí Deus se levanta e começa a mover, porque quando Deus ele age com os exércitos celestiais, não há nada que possa deter as mãos do Senhor. Quando o Senhor opera, não existe quem possa impedir. Vai dizer as Escrituras que Deus ele cria uma situação, Ele fere aqueles homens com maldição, né? Faraó começa a sentir que alguma coisa está errada, né? Aquele povo começa a ficar enfermo, aquele povo começa a ficar doente. Eles também tinham os magos, tinham os astrólogos dele. Faraó chama: olha, vê aí o que está acontecendo, vai consultar aí os deuses. Aí naquela consulta, Deus permite eles descobrirem que era por causa da mulher que estava lá, que era a esposa de Abraão. E aí quando o faraó descobre, ele diz o quê? Chama esse homem aqui e manda chamar ele e fala: ei rapaz, por que tu mentiu? Por que tu fizeste isso? Não está vendo que tu nos causou um grande mal? Pega, vai-te embora, pega a tua mulher, pega a tua fazenda, tudo que tu tem e vai. E naquele momento ele sai do Egito e ele volta de novo à terra da promessa. Sabe por quê? De novo, porque quem é escolhido não tem escolha. Deus chamou, está chamado, vai correr para onde? Ei, deixa eu profetizar uma coisa aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aqueles que saíram desta igreja, aqueles que se desviaram desta igreja, tem gente dizendo assim: ei, porque tem uns que se colocam para orar e tem uns que se colocam para criticar. Mas eu quero profetizar algo aqui e dizer para vocês que vai voltar. Vai voltar. Vai voltar porque foi chamado. Vai voltar porque tem promessa de Deus. Vai voltar porque tem projeto. Deus vai criar uma situação e vai voltar. E quero dizer para você: quando chegar aqui não julga, quando chegar aqui não fala mal, porque vai dizer a palavra que quando Abraão ele sai do Egito, ele sai mais rico do que ele estava. Sabe o que eu quero te dizer? É que quando essas pessoas voltarem, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, porque o projeto de Deus, promessa de Deus, diabo nenhum consegue frustrar. Ele vai atrás, ele vai buscar. Só ora, só coloca, só jejua, só busca, porque Deus está trabalhando. Não adianta, sai da frente, Satanás, porque maior é o poder de Deus, maior é o poder do Senhor. Ele vai buscar, porque foi Ele que chamou. Quando Ele chamou, Ele sabia das falhas. Quando Ele chamou, Ele sabia dos defeitos. Você acha que Ele não sabia? Quando Ele chamou eu e você, Ele sabia das nossas fraquezas. Ele sabia dos nossos defeitos, Ele sabia da nossa falha. E Ele nos escolheu
Ele vai voltar. E a gente tem que aprender a receber e aceitar, porque é promessa, é projeto dele. Tem gente que julga, né, irmão? Pô, o cara teve lá no mundo, voltou, mas nem sabe o que Deus tem na vida dele. Né? Nem sabe qual é o projeto. Porque acontece, né? A gente tem que ter cuidado, porque ninguém está imune. Sabia disso? Você acha que você é melhor do que Davi? Você acha que você é melhor do que Abraão? Né? Esses homens foram considerados heróis na fé, né? E tiveram as suas falhas, as suas quedas. Nós não somos melhores do que eles. Nós estamos na dependência de Deus, né? Agora Deus, ele tem um projeto. E Deus, quando ele chamou Abraão, ele tinha um projeto. Ele falou: olha, eu vou fazer de ti uma grande nação, né? E Deus traz ele do Egito, né? E ele volta novamente para a terra da promessa. E ali ele começa a louvar Deus. E ali ele começa a glorificar Deus. E ele começa, né, a entender o amor de Deus. E ele começa a saber, né, do que Deus é capaz. Interessante o cuidado de Deus, né? Vai dizer a palavra que depois de 430 anos Deus repete o mesmo cuidado com o povo de Israel no Egito. O povo desce também por causa da fome, né? Vai dizer ali que desce os irmãos de José, né? Aí depois buscaram também Jacó, né? Por causa da fome. E ali eles foram escravizados no Egito por 430 anos. Mas teve um dia que o Deus Todo-Poderoso se levantou e falou: agora chega, vou tirar do Egito, porque eu tenho projeto, eu tenho promessa, né? Vou levar de volta para a terra de Canaã. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que ele prometeu está prometido. O que ele falou está falado. Deus, ele fala muito pouco, mas tudo que ele fala ele cumpre. É o cuidado de Deus comigo e com a tua vida. Não somos merecedores, é a graça. Mas ele te escolheu, ele cismou contigo, e aí? Né? Você é o bichinho de Jacó, você é a menina dos olhos do Senhor, você é o amado, a amada dele, você é eleito, ele te elegeu, e aí? Ponto final, acabou. Né? É o amor de Deus pela nossa vida. E ele volta a caminhar, ele volta a andar, né? Mas, apesar de Deus ter feito tudo o que fez, apesar dele ter tido uma grande experiência com Deus, o que ele mais desejava ainda não tinha sido cumprido, que era o filho. Ele queria aquele filho, né? A Bíblia não fala, mas eu tenho certeza disso, né? Principalmente naquela época, né? Vai dizer, quando a gente começa a estudar um pouco, que na época os hebreus, os judeus, né, eles tinham prazer de gerar, e tinha que ser filho homem, né, que eles gostavam, né? Se alguém tivesse 5 filhos homem igual eu tenho aqui, ele era abençoado na terra, né? Ele era considerado, né, como um abençoado, né? Então, eu creio que ele queria muito esse filho, né? Porque ele casou com a sua esposa, a esposa era estéril e queria. E Deus tinha prometido a ele, né? E Deus prometeu a ele: olha, eu vou fazer uma grande nação, né, de você. E ele sabia que essa promessa era para Deus gerar um filho, né, na vida da esposa dele, que era estéril. Deus ia curar, né, aquele problema que ela tinha. E essa promessa ainda não tinha acontecido, né? E aí, em um determinado tempo, com essa história dele andar pela terra de Canaã, e monta a tenda, desmonta a
da tenda e fica num lugar e fica no outro. Ele não tinha um lugar fixo para ficar, porque Deus estava mandando ele andar pela terra, ele peregrinar pela terra. Um dia ele dentro da tenda, ele começou a pensar. E ali ele sozinho dentro daquela tenda, ele começou a falar com Deus. E ele falou: Senhor, como é que eu vou fazer? Porque até agora eu não tenho descendência. O que o Senhor vai me dar? Eu só tenho o meu mordomo aí, que é o Damasceno Eliezer. E o que eu tenho eu vou deixar para ele. É ele que vai assumir, né? Ele começou ali, né, falar com Deus, né? E naquele momento que ele começa a falar com Deus, Deus responde na hora. E Deus chama ele e fala: eis, sai para fora, vem cá para fora, eu quero conversar contigo aqui fora. Sai daí de dentro, né? Deus chama ele e Deus fala para ele: olha aí para o céu, vê se tu consegue contar essas estrelas. E antes que ele pudesse contar, Deus falou para ele: olha, assim vai ser a tua descendência. Essa palavra aqui, ela tem uma revelação muito forte, porque o nome igreja, ele traduzido do grego é eclésia. Eclésia quer dizer chamados para fora, chamados para uma reunião. Tenda, a gente sabe que é lugar de limitação. Quando nós estamos no mundo, nós não temos muita visão. A nossa visão, ela é míope, porque nós estamos no mundo. Vai dizer as escrituras que o Deus desse século, que é o diabo, né? Deus com D minúsculo, ele cega o entendimento das pessoas, e a pessoa não tem muita visão. Mas quando nós viemos para a presença de Deus, Deus, ele abre a nossa visão. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Que Deus te chamou para fora. Deus te chamou para uma reunião. Deus, ele te chamou para uma igreja, para te fazer promessa e para dizer para você que o que você acha que é impossível, para ele é possível. Que o que você acha que não vai dar, para ele vai dar. Que o que você acha que não vai acontecer, ele vai fazer acontecer. Porque o impossível é uma das especialidades dele. Ele é Deus e ele pode todas as coisas. Ele te chamou nesta noite para fora, ele te chamou para a igreja, ele te chamou para esta reunião, para fazer promessa para você, para dizer para você que ele vai abençoar o teu casamento, para dizer para você que o teu casamento não vai acabar, para dizer para você que ele vai trabalhar na vida do teu marido e vai trazer ele para a presença dele, porque ele pode fazer isso. Ele veio te trazer para cá, para poder abrir a tua visão. O que ele fez com Abraão. Porque há momento que nós ficamos assim, há momento que pelo fato da promessa custar chegar, a gente começa a duvidar. A gente fica igual Abraão: Deus, será que vai acontecer? Será que o Senhor vai fazer? Quem de nós já não entrou no quarto e já ficamos com isso? Poxa, eu estou esperando tanto tempo. Porque ele, irmãos, ele esperou 25 anos para que Deus viesse cumprir a promessa na vida dele. Foi 25 anos que ele esperou. 25 anos peregrinando, 25 anos andando com Deus, né? Orando, buscando, né? E por um momento ali ele achou: ah, não vai acontecer, eu vou deixar. Vai ficar para o meu servo Eliezer. Isso acontece com a gente. Eu sei que você já teve algumas experiências com Deus. Você foi chamado, você já viu algumas coisas, você já sentiu a presença, mas talvez ainda tenha aquela promessa que você deseja. Eu sei que tem pessoas aqui que estão orando, né, por algo que ainda não aconteceu. E essa promessa, ela machuca porque ela demora, né? Mas eu quero dizer para você que Deus te chamou aqui nesta noite para dizer para você que ele vai fazer, para dizer para ele que ele vai cumprir. E você tem que continuar caminhando, você tem que continuar andando, porque tem tempo da promessa chegar, tem tempo dele cumprir. Porque enquanto você
está trabalhando. E Abraão, ele foi caminhando. E aquele homem, ele teve o trabalho dele dobrado, porque ele tinha a casa dele, né? E ele chegava lá, estava tudo organizado. Num lugar estava lá o cercado dos animais, no outro lugar a casa, no outro lugar a água. Ele já tinha tudo esquematizado, né? O trabalho dele era um trabalho administrado. Agora Deus chama ele, olha o trabalho que esse homem tem. Um dia ele tinha que montar o cercado dos animais e a tenda. No outro dia ele tinha que desmontar o cercado, desmontar a tenda e caminhar. E depois montar, desmontar, e ele ficou, olha como aumentou o trabalho desse homem, né? É assim com a gente também, não é? Né? Quando você estava lá no mundo, você trabalhava, chegava do teu trabalho, deitava, botava o pé no sofá e ficava. Agora não, agora o teu trabalho aumentou. Você sai do teu trabalho secular e vem para a igreja trabalhar para Jesus, né? Você sai do teu trabalho, aí em vez de você ir para casa, você vem para o culto da oração. Aí no outro dia você vem para o culto da campanha. Aí no outro dia o teu trabalho aumentou, né? Porque Deus te chamou para trabalhar. Deus te chamou, né, para poder multiplicar. Vai multiplicar a bênção, vai multiplicar a vitória, mas multiplica o trabalho também, né? Porque o nosso trabalho aumenta, né? Tem gente aí que às vezes não tem tempo para nada, né, Leila? Né? É segunda, é terça, é quarta, é quinta, é domingo, eita glória, né? Mas Deus está abençoando, Deus está multiplicando, Deus está fazendo você prosperar, né? Porque é assim que Deus faz, né? E Deus começou a fazer isso com Abraão, né? Ele começou a peregrinar naquela terra e ele andava, monta a tenda, desmonta a tenda, monta a tenda, e ele foi andando, né? E um dia Deus chamou ele e revelou a ele aquele mistério, né? Deus falou, tu sabe por que esse negócio de monta a tenda e monta a tenda? Sabe por que eu estou fazendo tu andar tudo isso aí? E antes que ele respondesse, Deus falou, é porque aonde tu pisar a planta do teu pé, eu vou dar a tua descendência. Aonde tu pisar a planta do teu pé vai ser teu, vai ser da tua descendência. Eu imagino ele, né? E agora eu vou andar mesmo. Agora onde eu puder marcar o território, eu vou marcar. Sabe o que Deus está dizendo para você? Quanto mais você orar, mais poder, unção você vai ter sobre a tua vida. Quanto mais você congregar, mais Ele vai te encher. Quanto mais você fazer a obra, mais galardão você vai ter. Quanto mais você trabalhar, quanto mais você buscar, mais Ele vai acrescentar na tua vida. Receba aí a unção de Deus, receba aí a porção do Espírito Santo. Quanto mais você caminhar, mais Ele vai te engrandecer. Quanto mais você fazer, mais Ele vai abençoar, mais Ele vai fazer você prosperar. Caminha, monta a tua tenda, desmonta a tua tenda, porque aonde tu pisar a planta do teu pé, Deus vai te dar. Deus vai fazer você gerar filhos e filhas espirituais. Deus vai abençoar a tua vida, mas vai fazer de você um canal de bênçãos para a vida de muitas pessoas, porque benditas serão as famílias da terra através de ti. Receba de Deus nesta noite. Receba de Deus nesta noite. Deus te chamou. Você tem um chamado. Você pode até passar luta, você pode até passar dificuldade, mas o Todo-Poderoso está lá de cima te olhando. O Todo-Poderoso lá de cima, Ele está te vendo. Eita Deus! E Deus fez esse homem passar uma experiência tremenda, porque Deus, apesar da esposa dele ter passado à frente de Deus, mas depois Deus cumpriu aquilo que Deus havia prometido, né? A promessa aconteceu. O Isaac foi gerado. E depois que o Isaac foi gerado,
Deus fala para ele: me dá para mim, né? E ele ali, um homem de fé, ele levou e ele ia dar, né? Mas no momento Deus falou: ei, chega, basta, né? Era Deus mostrando para mim e para você o que é ser fiel. Era Deus mostrando para mim e para você o que é ter fé. Era Deus mostrando para mim o que é ser adorador. Porque Deus já sabia que Ele ia fazer. Porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Deus, Ele não precisa te provar, porque Ele sabe até onde você vai. Antes que nós fôssemos formados no ventre, Deus já nos conhecia. Jeremias, antes que tu era informe, eu já te conhecia e já tinha te colocado profeta sobre a nação. Deus, Ele não precisa te provar, porque Ele sabe, Ele te conhece. Mas muitas das vezes Deus precisa provar para as pessoas quem é você na presença dEle. Deus precisa provar para o adversário da nossa alma quem somos nós na presença dEle. E Deus usou Abraão para mostrar para mim e para você o que é ter fidelidade, o que é ter fé, o que é ser adorador, o que é ter esforço, o que é ter coragem, o que é ser um homem de Deus e uma mulher de Deus. Aleluia, Jesus. É isso que Deus quis mostrar. Glória a Deus. Deus, Ele quer de mim e de você fidelidade. Deus, Ele quer de mim e de você prioridade. Queremos muito de Deus, mas temos que priorizar esse Deus. Temos que aprender a amar esse Deus e adorar esse Deus sobre todas as coisas. Certa vez Jesus, Ele disse assim: todo aquele que amar o seu pai ou a sua mãe, ou seu filho ou sua filha mais do que a mim, ele não é digno de mim. E um dia eu fiquei pensando, por que Jesus tinha falado isso? Porque eu gosto de entender as coisas. E existem coisas que a gente lê aqui que dão um ponto de interrogação na nossa cabeça. E aí a gente tem coragem, a gente tem que buscar o Espírito Santo, me revela, me fala, porque isso me inculcou. E depois, no decorrer do tempo, com a própria experiência, circunstância da vida, o Espírito Santo me revelou porque Jesus falou isso, né? Porque, como eu havia dito para vocês, família é muito bom, mas família também influencia muito, né? Família é bom, mas família também monitora muito. Família também dá muita opinião, dá muito pitaco. E é por isso que muitas das vezes Deus falou: sai, porque ou você vai ouvir a voz de Deus ou você vai ouvir a voz do outro. E tem hora que Deus quer tratar contigo particularmente. E eu vivi uma experiência de alguém, vou falar isso para você, não sei, o Espírito Santo está me fazendo falar isso nesta noite. Não sei se tem alguém aqui nessa situação, mas se tiver nessa noite, eu te digo no nome de Jesus, te liberta disso. Eu conheci uma pessoa que ela se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo. Ela desceu nas águas, ela se batizou, mas a mãe dessa pessoa era adoradora de imagem, era adoradora de ídolo. E essa pessoa ficou com a imagem, não conseguiu se desfazer da imagem por causa da mãe. Aceitou Jesus? Não, mas isso aqui é da minha mãe. Aí eu entendi que Jesus falou, né? Porque isso é você amar mais o seu pai e a sua mãe do que a Deus. Porque se seu pai e a sua mãe tomam uma direção errada, você não vai ficar com aquilo. Você vai ser obrigado a contrariar o seu pai. Você vai ser obrigado a contrariar a sua mãe, né? Como aconteceu com o rei Ezequias, né? Eu não sei se tem alguém aqui nessa situação, mas se tiver, eu quero te dizer uma coisa: se desfaça disso, se desfaça desse amuleto, se desfaça dessa imagem, né? Porque
você tem que colocar Deus em primeiro lugar, a palavra do Senhor em primeiro lugar, né? Ezequias, ele quebrou aquilo tudo, era do pai dele. Ezequias, mas isso é do teu pai, foi a caixa, não quero saber, quebra tudo. Papai errou, eu não vou errar com ele, né? Meu Deus em primeiro lugar. Aleluia. Né? Então, aí eu entendi o que Jesus falou, né? E nós, irmãos, temos que ser maduros na fé, né? Jesus, ele exige isso, prioridade, né? E nós temos que aprender a priorizar o Senhor. Então, é por isso que eu estou dizendo isso nesta noite, porque a cada dia Deus, ele vai nos ensinando, a cada dia nós vamos aprendendo, né? E a gente verdadeiramente, nós temos que ser libertos. E Abraão, Deus foi trabalhando na vida dele, Deus foi moldando ele, né? E nós temos ele aí hoje como o herói na fé. Nós temos ele hoje aí como o nosso pai na fé, né? Então que você possa entender isso, porque Deus, ele te chamou, né? Você tem um chamado, todos nós temos um chamado de Deus, mas a gente tem que priorizar o Senhor na nossa vida. Aleluia. Né? O mandamento diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, com todo o teu entendimento, né? Então, a gente realmente tem que priorizar esse Deus, porque Ele é fiel, e o que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. O que Ele determinou está determinado. Você só tem que caminhar, você só tem que acreditar, você só tem que ter fé, e você só tem que continuar. Amém? Eu peço a você que se coloque de pé.